No segundo tempo vem uma mudança, e ele disse que isso estava programado, e eu acredito nisso. Aos 20 minutos ele troca 4 jogadores. Então, aos 20 minutos, aquele Flamengo, que era um Flamengo mais vertical, ele ganha um novo formato, que ele passa a ter Vidal, Gabigol, Felipe Luiz e Everton Ribeiro. Saem Thiago Maia, o Cebolinha, Léo Pereira e o Matheus França. E aquele banco do Flamengo ali, em termos de salários, ele tem mais grana ali do que algumas equipes da Série A, do elenco todinho que vão disputar o Campeonato Brasileiro. Você tem, somando ali a grana que aqueles caras, a importância deles para o Flamengo, né, o tamanho, mas o Flamengo com aquelas idades a gente colocou, porque também, você imagina iniciar uma partida assim, no futebol brasileiro, jogando, o Flamengo tem 9 partidas em abril. Então, 9, como vários que estão disputando o título, Palmeiras, sim, aqueles que estão disputando as finais dos estaduais. O técnico vai mexer muito. Mas o Calçade falando de futebol é brincadeira, meu amigo. É brincadeira, rapaz. Vamos assistir aí o debate da ESPN sobre esse time do Flamengo, sobre o confronto contra o Alcas na Copa Libertadores da América. Vamos ver aí Jean Oddi, Paulo Andrade, Vitor Birner, grande Paulo Calçade também debatendo sobre a quarta-feira Libertadores do Mengão. O Mengão estreia na Copa Libertadores da América. Como o VP vai montar esse time? Assiste o vídeo até o final. Assiste esse vídeo até o final para você ficar por dentro de tudo. Não pula nenhuma parte, se inscreve no canal, que é importante pro nosso crescimento, aciona o sino, amassa o like, beleza, meu parceiro? Assiste até o final, hein? Pula não, meu querido, tá legal o vídeo, vamos lá. Passe chegando, Libertadores começando, Conmebol Sul-Americana também, várias atrações aqui nos canais ESPN ao longo dessa semana. Por exemplo, na quarta-feira tem o Flamengo no Equador, enfrentando o Alcas, com exclusividade nos canais ESPN Star Plus a partir das 7 da noite. Depois de vencer o Fluminense no jogo de ida da decisão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E dá para dizer, né, Jean, que essa vitória veio com algumas assinaturas do Vitor Pereira. Tudo bem, Paulo? Boa noite para você, boa noite para os companheiros, para quem nos assiste. Põe assinatura nisso, né? Assim, ninguém pode dizer que o Vitor Pereira não chamou a responsabilidade para si na hora que ele anuncia a escalação. A escalação que já não tinha o Arrascaeta por motivos físicos, mas que ficou também sem o Everton Ribeiro, e muita gente imaginava que o Everton Ribeiro fosse ganhar a vaga que era do Arrascaeta, e sem o Gabigol principalmente. Então ele chamou muito a responsabilidade pela escolha do time que colocou em campo, e acho que foi muito importante para ele essa vitória, o resultado do jogo e a maneira como o jogo até transcorreu, principalmente no segundo tempo, porque nós estamos falando de um jogo que dá algum lastro para ele, que dá algum crédito também para o momento que ele quiser escalar esse time, eventualmente sem 2 estrelas, mesmo quando tiver todas elas à disposição. Acho que os técnicos dependem muito disso do Brasil, né? De lastro, de crédito, e no fim das contas o resultado com essa formação acaba lhe permitindo, talvez no futuro, fazer isso mais vezes. Não que eu ache, evidentemente, que esse time vai ficar sempre sem o Gabigol, sempre sem o Arrascaeta, e nem teria por que ser assim. Já que o Jean falou que o resultado foi super importante também por essas assinaturas do VP, eu acho que dá para chamar de uma atitude corajosa, né? Porque ele não conta com o Bruno Henrique há muito tempo, só para falar daquele quarteto, né? O super quarteto, o inicial, né? Bruno Henrique e Arrascaeta, os dois machucados. E aí ele deixa no banco de reservas Gabigol e Everton Ribeiro. Então, quer dizer, ele tinha a oportunidade de olhar e pensar, bom, se o Arrascaeta não joga, pelo menos eu tenho um escudo aqui, né? Um cara grande, né? O Gabigol, o Everton Ribeiro, enfim. E ele deixa os dois no banco de reservas. Dá para chamar de atitude corajosa? Preenche a minha expectativa, que era ter 2 Flamengos ao longo do ano. A gente vem falando isso desde o começo do ano. Um Flamengo para o início, para essas disputas, e ele não ganhou nenhuma. E um Flamengo que surgiria após, quer dizer, com mais intervenções, e ele optou por não tantas intervenções no início, porque ele falou, vamos tentar com esse time que está saindo, basicamente esse time que vem campeão, vou jogar. E as derrotas deram essa certeza de que um outro Flamengo deveria ser criado. E para enfrentar o Fluminense já foi assim
no jogo do dia 8 de março, que era Matheus França e Arrascaeta. Sem Arrascaeta não foi Everton Ribeiro, foi o Cebolinha, porque aí vem o Vitor Pereira lidando com a estratégia do jogo. Você não vai ver o Diniz ficar mexendo, tirando jogador do time dele em função do adversário. Isso é muito difícil acontecer. O Vitor Pereira faz. É característica de treinador. O Diniz, ele tenta afinar uma ideia, um conceito com aqueles 11 que ele acredita. O Vitor Pereira já, ainda mais neste Flamengo atual, já percebeu que se não mexer, não lidar com isso, vai ter problemas. E ele vem com o Flamengo que sabia que não teria bola, como gostaria. Que ele sempre diz que eu sou treinador, eu gosto de ter a bola, gosto de marcar pressão, gosto de usar bem os lados. Bom, ele tentou favorecer o jogo de lado, de campo, ele tinha Ayrton Lucas fazendo isso, o Cebolinha um pouquinho mais por dentro, mas ele tinha um time que quando recuperava a bola era vertical. E ele diz isso claramente na coletiva. Ele falou pro Flu, você pode ficar com a bola com o teu jogo, que eu vou tentar jogar nessa defesa que vai subir. E ele ganhou o jogo assim. E no segundo tempo vem uma mudança. E ele disse que isso estava programado e eu acredito nisso. Aos 20 minutos ele troca 4 jogadores. Então, aos 20 minutos, aquele Flamengo, que era um Flamengo mais vertical, ele ganha um novo formato. Que ele passa a ter Vidal, Gabigol, Felipe Luiz e Everton Ribeiro. Saem Thiago Maia, o Cebolinha, Léo Pereira e o Matheus França. Então você vê o Felipe Luiz carregando mais a bola pelo lado esquerdo, tem o Everton Ribeiro, o Gabigol. Quer dizer, é um time que faz o segundo gol aos 27, Paulo. Então ele fez o gol aos 25, a expulsão no Flu aos 27, as alterações aos 20. O gol que o Flamengo faz aos 25 tem uma posse de 1 minuto e 5 segundos. A gente mostrou aqui no sábado. Quer dizer, ele mudou o Flamengo e fez um gol de cada jeito. Então, tem a assinatura dele. E era a vitória que eles queriam? Era a vitória, Flamengo, rubro-negro. Tá aí a vitória. Então, acho que reforça um pouco essa manipulação do elenco, dizendo, eu vou ter que mudar, vou ter que mexer. E será que a gente vai ver o quarteto de agora em diante? Não? Você sabe o que eu penso, né, professor? Já dando boa noite a você, ao Paulo, aos Jean, aos fãs do esporte, eu acho que para você encaixar o quarteto, você precisa ter muita força física de marcação à frente, você vai ter dificuldade de recomposição, você tende a dar espaço pelos lados. E eu vou pegar muito o gancho do que o professor Calçade falou sobre os 2 Flamengos. O do começo do ano era o obrigatório. Porque ele não podia, o Vitor Pereira, começar a temporada, por exemplo, com o time que começou jogando ontem. Enfiando o pé na porta. Não pode. Não podia. Não, e não é que não devia, não podia. Era proibido fazer isso porque ele ia criar uma crise enorme dentro do grupo de jogadores. Que o diga o Paulo Souza. E provavelmente, se não conseguisse o resultado rapidamente, ninguém garante que esse time, por exemplo, que jogou ontem, é um time que vai ser usado com a forma de jogo durante a temporada inteira. Eu acho que é uma alternativa. E agora não é mais o Flamengo da obrigação, agora o Flamengo necessário. E necessidade incluiu, nesse jogo, abrir mão quando preciso da posse de bola, né? Principalmente no primeiro tempo. Mas quando fica com um jogador a mais e com outra formação, o Flamengo consegue manter mais a bola. Porque o time do Diniz, nesse momento, está mais bem preparado para ter a bola do que o time do Vitor Pereira. O que não significa que o time do Vitor Pereira não possa, ao longo da temporada, se preparar para ter a bola num nível mais alto do que executa o time do Diniz, porque ele tem um time tecnicamente superior. Então, eu diria que no começo da temporada, ele fez o que era obrigatório. Agora ele começa a fazer aquilo que ele acredita ser necessário. Eu acho que esse Flamengo, como diz o professor Calçade, sempre é janeiro, né? Parece depois desse jogo que janeiro já está mais ou menos assim, 3 semaninhas de janeiro, né? Não é mais a primeira semana, como foi logo depois de ele iniciar as mexidas. E eu acho que ele vai mexer muito no time ao longo da temporada, não vai usar sempre a linha de 3 zagueiros, ele vai mexendo no time de acordo com o que ele observar nos treinos e de acordo com as características dos adversários, porque é um treinador português que gosta de mexer no elenco, gosta de fazer isso. E ele fazia isso já no Corinthians, mesmo sem ter tantas opções como tem no Flamengo, né? Para mudar sistema de jogo e características diferentes entre os jogadores. Então, se a gente pegar o trabalho dele no Corinthians, se a gente pegar as declarações dele sobre o Flamengo quando no Corinthians,
era evidente que ele queria fazer mudanças e que ele desejava as mudanças, talvez não tão radicais como a que a gente viu na escalação desse jogo contra o Fluminense. Mas vale lembrar, primeiro que ele já começou a fazer essas mudanças há algum tempo, né? Desde a primeira decisão contra o Del Valle, ele já tinha mudado. Quer dizer, ele foi com aqueles jogadores que, se ele tirasse, ele seria massacrado, até quando deu. Até quando ele falou, bom, agora é o seguinte, já tá todo mundo em cima de mim, já tem mais da metade da torcida que quer a minha demissão, que quer a minha saída, agora eu vou... Perdido por 2, perdido Exatamente. por 3, 4. A derrota eu já tenho. É isso, a minha impressão é essa, que chegou um momento que ele falou, bom, agora eu vou com as minhas convicções, porque realmente manter os caras, porque, se eu tirá-los o pessoal vai ficar bravo... já não está mais dando em nada, né? E ele, claro, ele apanhou muito, inclusive, quando ele tirava o Arrascaeta durante os jogos, mesmo o Arrascaeta tendo problemas físicos, quando ele tirava o Gabigol durante os jogos. E aí chegou um momento que ele falou, não, agora eu vou fazer de acordo com as minhas convicções. Não quer dizer também, né? Isso não é uma defesa incondicional do Vitor Pereira, não quer dizer também que o problema esteja todo resolvido, que a atuação tenha sido maravilhosa, não é isso. Mas para mim existe uma constatação. No começo de temporada, a gente estava falando de um time campeão de Libertadores e campeão de Copa do Brasil, e ele disse, eu não vou fazer mais do que pintar uma parede, né? Foi uma frase meio que assim. Acho que todas as paredes, quer dizer, eu vou mexer um pouco, não vou... não vou mexer em tudo. Mas ele viu o Flu, ele identificou o problema, ele sabia que era preciso mudar a forma de jogar para encarar o Flu, ele conseguiu incomodar o Fluminense nas características que o Fluminense tem e gosta de colocar dentro de campo. Então, assim, estrategicamente, o jogo foi muito bem pensado e foi bem executado. Como no dia 8 de março, o primeiro tempo foi bom. Depois o Diniz mexeu, fez a mesma troca, colocou o Pirani para jogar e as coisas não funcionaram. E dessa vez o segundo tempo foi melhor que o primeiro. Exato. Então, até antes da expulsão. Mas só no começo o Fluminense pressionou um pouco, depois o Flamengo voltou a ter controle, depois das alterações. E as 4 trocas mudaram completamente o jogo. Assim, mudaram a característica do Flamengo. Então, mas naquele jogo, acho que ele tira o Keno para pôr o Lima, não é isso? Num primeiro momento. Ele mexe... Eu acho que ele tira um da frente e coloca um no meio, né? Isso. E nesse daí, André, eu acho que a alteração discutível é a saída do zagueiro, André, né? Ele puxa, supostamente puxa zagueiro, um pouquinho não André, zagueiro, no meio ainda. Para saída e vai encontrando outras posições no time. Mas foi um jogo bom de ver. Foi um jogo com nível de futebol brasileiro para início de ano que não é comum. E vamos ver, o Flu não está perdido, está difícil, não acabou. E o segundo tende a ser mais emocionante que mata-mata. E a gente viu ali o Alcas, né? Os caras estão... Esse início de ano não está nada bom para eles lá. Não está nada bom. Não, o grupo do Flamengo... Assim, o time perdeu jogadores importantes, está difícil de... Então, assim, o Flamengo tem... Vou dizer, eu não gosto de falar obrigação no mundo do futebol, é um negócio... Assim, mas o Flamengo tem uma oportunidade de voltar com 3 pontos que não pode ser desperdiçada. Até para corroborar com o que disse o Vitor Birner agora há pouco, será que o quarteto voltará a existir, voltará a jogar junto, voltará a ser titular, fortalecido, enfim? Quando você falava do quarteto, eu quero citar uma coisa sobre o Arrascaeta. Quando o Arrascaeta machucou, eu fiz aqui um programa, eu falei que o Flamengo coletivamente poderia tirar proveito do Arrascaeta, apesar da ausência, apesar de eu preferir ter o Arrascaeta em campo, porque tecnicamente o Arrascaeta é um jogador espetacular, mesmo não estando na sua melhor temporada possível, né? Ele joga bem, mas ele não joga como a melhor versão do Arrascaeta. Ele tinha uma lesão ali que foi protelando de resolver antes da Copa do Mundo, tal, até que finalmente estourou. Porém, não é nem o quarteto. Você ter o trio é complicado. É difícil, porque você precisa, vamos partir de uma coisa muito óbvia, muito simplória. No momento que você perde a bola e não consegue fazer a marcação à frente, eu não conheço um time do mundo que marque bem sem ter 8 jogadores atrás da linha da bola. 8? Né? 8. Então, se você tem Pedro e Gabigol e Arrascaeta, um deles precisa estar posicionado na hora certa, né? Não é só voltar, é voltar na hora certa, no tempo certo, na posição certa, atrás da linha da bola. Se você traz o Gabigol, que não quer fazer,
muito claro na entrevista, ele podia fazer isso do lado direito, né? Não é a especialidade dele. Só que você mata muito das virtudes ofensivas do Gabigol. Porque quando o jogador é obrigado a percorrer espaços muito longos do campo o tempo inteiro, né, é óbvio que um jogador que correu 50 metros, 40, 30 metros, 10 vezes durante o jogo, na hora de finalizar na 10ª vez, ele não está com a mesma condição física do centroavante, que estava lá na frente e que recebe a bola numa condição atlética um pouco melhor. O Arrascaeta joga mais da esquerda para dentro. Também não é o jogador para recompor. E o centroavante não recompõe. Eu acredito que a conversa do Gabigol com o treinador foi sobre isso. Porque o treinador explicou, eu preciso fechar esses lados do campo, eu preciso ter um time que marque sem a bola quando eu não consigo recuperar a bola no campo de frente. Aí entra a questão do Gabigol. Então, nesse momento, sem o Arrascaeta, o Vitor Pereira precisa achar um jeito convincente que dê resultados de bom jogo ao Flamengo para, na volta do seu jogador mais técnico, quando a gente fala do meio campo para frente, talvez o jogador mais técnico do Flamengo, não sei se alguém acha outro jogador, eu acho o Arrascaeta o jogador mais habilidoso, o jogador com mais qualidade individual do Flamengo, para não só achar um jogador para um lugar para esse cara jogar, como também para ter argumentos para conversar com a Arrascaeta e falar, olha, você vai ter que fazer isso e isso porque o time está funcionando, né? E eu acho que tem uma disputa aí também que é bem interessante para o Flamengo, porque não precisam jogar Pedro e Gabigol sempre juntos. Contra equipes mais fracas, quando o Flamengo tiver posse de bola, puder jogar com mais facilidade, sim, é bom tê-los juntos, né? Mas se não der, tudo bem. Tudo bem. O Pedro ficou no banco um tempão antes e o Pedro está jogando demais. E o Gabigol sabe que ele está sendo prejudicado no seu desempenho. Número de gols, principalmente, porque ele tem ali um outro cara de alto nível fazendo uma função que é perfeita para ele, Pedro, enquanto o Gabigol tem que se adaptar a diversas situações, né? Então eu acho que o treinador, ele é acima de tudo um administrador de pessoas, porque ele tiver que conhecer muito de tática, conhecer muito de dinâmica de jogo, de treinamento, mas em algum momento os jogadores não comprarem as ideias dele, seja porque acharem as ideias ruins, ou porque simplesmente o treinador não soube administrar a situação, tudo desmorona. Então, eu acho que essa conversa do Gabigol com o treinador tem a ver com isso, e a gente vai ver, às vezes, não estou falando nem do quarteto, às vezes a gente não vai ver nem o trio em campo durante a temporada. Eu vejo que não sei, ninguém pode dizer isso, só o Gabigol. Talvez o Gabigol com o Dorival hoje continuasse jogando como ele estava. Ele está feliz da vida ano passado, fazendo essa função. Fez até brincadeira, olha lá, tá vendo? Com o Dorival. Ele poderia chegar à mesma conclusão esse ano, até basta olhar esses números e falar, peraí, com esses números aí, na hora de eu renovar meu contrato, vai ficar meio complicado. Você tendo números bons, você leva no bolso, não leva não? Você olha aqui, ó, 33 assistências. Putz. Aí você chega lá, os caras, aí eles que vêm, 4 assistências. É diferente. Mas eu tenho a impressão que o Dorival ele até continuaria. Agora, esse segundo atacante com o Vitor Pereira, ele não tá afim, ele não topa. Eu acho que ele pensou bem, é inteligente. Falou assim, Faz sentido. Prefiro brigar com a minha, do que... teoricamente, é a mesma posição e função que eu fazia lá com o Dorival, mas não é. Porque as exigências... E ainda mais se eu for parar no banco por conta disso. As exigências são outras hoje. São muito maiores, principalmente sem a bola. Porque você tem um time que joga lá quando está jogando adiantado, dentro do campo do adversário. Se você tem uma galera que não marca, como deveria marcar a partir do momento que perde a bola, você vai fazer seus zagueiros correrem para trás numa situação de vulnerabilidade que a zaga do Flamengo tem. E é uma marcação difícil de ser feita na frente. Difícil de ser feita. Não é simples. E tanto que ele está com 3 zagueiros. Sim. Está com 3. Os 3 vão continuar? Esse é o novo Flamengo com 3? Porque aí você já absorveu uma vaga aqui. Não, isso é 3 zagueiros é para algumas partidas. Vamos ver na quarta-feira. Fenerbahçe jogou muito com 3 zagueiros, mas ele mesmo já deu entrevista dizendo que não ia ser definitiva essa questão dos 3 zagueiros, isso depende do jogo, né? Ele falou sobre isso. Eu só acho assim, faz todo sentido essa mudança de opinião dele, porque o que o Vitor Pereira exige deste cara que não é centroavante, talvez seja algo diferente daquilo que o Dorival Júnior exigia de quem não é o centroavante do time. Então, assim, ele chegar à conclusão de que com o Vitor Pereira é melhor disputar a posição de centroavante, talvez tenha a ver justamente com isso. Quer dizer, a exigência que ele vai ter fora da sua posição, do que ele chama de sua posição, é diferente com o treinador português. E acho, até falei isso, né, no sábado, que de alguma maneira
ele está aceitando, ao dizer o que ele está dizendo, ele está aceitando a ideia de que não dá para você ter um quarteto em que dos 4 só um marca um pouquinho, que era o Flamengo. Com o Pedro, com a Arrascaeta, com o Gabigol e com o Everton Ribeiro, você tinha o tal quarteto e dos 4, um deles ajudava um pouco na marcação, que inclusive foi o primeiro a ir para o banco de reservas, porque era, vamos dizer, a menor estrela entre os 4. Então, eu acho que tem um lado bom para o Flamengo, que é, quando o próprio Gabigol diz, não, eu quero brigar por essa posição, quando você diz brigar pela posição, você está admitindo a possibilidade de repente, num jogo você ficar no banco e no outro ser titular. Não, ainda mais brigando com o Pedro, né? Com o Pedro, que tem essa qualidade. Centroavante de seleção brasileira. Pois é. E muito por mérito do Gabigol também, é bom que se diga. Mas assim, quando você diz isso, você está aceitando que vai ter uma briga e que ao ter uma briga você vai às vezes jogar, às vezes ficar no banco. Não é um grande problema para o futebol brasileiro com esse calendário absurdo, com essa quantidade de jogos e todos jogos importantes. Então, eu acho que isso é uma coisa legal. O Everton Ribeiro já aceitou, de certa maneira, um banco de reservas que ele podia até ter chiado, porque dos 4 talvez fosse aquele que estava jogando melhor, né? Não chiou, foi para o banco na boa. E agora o Gabigol, de alguma maneira, aceita também esse rodízio. E quando você fala do Flamengo, é isso importante que a gente pontuar. Quando você fala um time, por exemplo, ou sem Gabigol, ou sem o Pedro, ou até sem o Arrascaeta, e eu não tiro o Arrascaeta do time, só em último caso, né? Você tem jogadores que vêm de trás do nível técnico muito alto. Você tem o Everton Ribeiro, o Cebolinha, por exemplo, você poderia jogar, vou dar um exemplo, não usam, você joga com 2 zagueiros, ali 2 linhas de 4, colocar os Evertons do lado, Thiago Maia e Gerson ou Vidal por dentro e jogar com 2 atacantes, com Gabigol e com o Pedro. Estou dando um exemplo aqui, qualquer coisa assim. Não, porque o cara mais ofensivo do Flamengo não foi o Ayrton Lucas. Então, fora os alas, o Flamengo tem jogadores de meio, de construção, de um nível muito bom. Então, fica meio uma questão que vai jogar com tantos atacantes. Eu não gosto muito de falar de posições, mas eu estou tentando isso para definir características assim, né? Você jogar com tantos atacantes, quando você tem tantos construtores bons, e como você cogita marcar quando você perde a bola sem, no mínimo, 8 jogadores atrás, se você não tem nenhum jogador de tanta pegada no meio campo assim? Quer dizer, você está ajudando demais os adversários quando você perde a bola. A palavra é essa, você está ajudando os adversários quando você perde a bola. Se você for capaz de fazer uma marcação intensa na frente, primeiro, sei lá, muito tempo de jogo, aí depois você tira uma galera de alto nível do banco e continua, revitaliza, perfeito. Dá pra jogar. Dá pra fazer isso hoje? Não dá. Porque o Flamengo é um time ferido pelos resultados da temporada. E essas feridas precisam ser estancadas. E eu acho que essa escalação do jogo contra o Fluminense foi perfeita para estancar feridas. A gente tem que também saber, e não sabemos, o que o treinador falou pra ele, né? Porque ele terminou o jogo jogando com o Pedro. Eu quero disputar, tal, mas sobe e vai lá jogar com o Pedro. Então, mas... não saiu, ele não entrou no lugar do Pedro. Então, assim, treinador, a ponderação é, em alguns momentos, eu posso te respeitar, assim, o que você está pedindo. Tal, em outros, talvez, olha, você vai... Porque senão, você não pode limitar o treinador. O treinador fala assim, ok, você não quer jogar. O Everton Ribeiro amanhã fala assim, eu só quero jogar, quero disputar com a Arrascaeta. Legal. Aí ele já perdeu 2. Tá, mas acho que isso tá meio subentendido, né, Calçade? Claro que acho que ele tá falando como de maneira padrão de jogar seu início nas partidas, porque nenhum jogador, nem a maior estrela do time pode dizer que não vai em determinados momentos, ou até mesmo em determinados jogos. Também não é que todo jogo você só possa ter o Pedro ou o Gabigol, né? Esse era um jogo mais difícil, esse era o jogo mais complicado do Campeonato Carioca. Claro. Alguns jogos ele pode jogar até com os 4. Contra o Alcas dá para ele ser mais agressivo mesmo jogando fora de casa, por exemplo. O Paulo Calçade trouxe, né, a relação dos jogadores que entraram no segundo tempo, né, no decorrer do segundo tempo no time do Flamengo. E grandes nomes. Aí nós fizemos uma comparação com aqueles que entraram no decorrer do jogo do Palmeiras contra o Água Santa. Foi derrota na partida de ida da decisão do Campeonato Paulista. Olha a idade dos jogadores. Dá uma olhada ao lado, né, entre parênteses, a idade de cada um dos jogadores. Né? O Palmeiras utilizando seus jovens, fora o Jailson, que não é mais tão jovem assim, e o Flamengo utilizando grandes jogadores renomados, jogadores já consagrados e que brilharam por muito tempo, até fora o Matheus Gonçalves ali, que é o mais novo, mas brilharam até com a própria camisa do Flamengo, o caso dos 3 primeiros. O Abel Ferreira, depois do jogo, disse, nós teremos um teste agora nesse mês,
um mês para testar para valer o nosso elenco. E tanto é que o Bruno Vicari, nosso apresentador aqui, apurou que a chance de o Palmeiras jogar na Bolívia com um time bem reserva, bem diferente desse que é considerado titular, é grande. Porque o grupo é uma baba e vai se classificar. Pensando na decisão do Campeonato Paulista contra o Água Santa no próximo domingo. Você compromete um jogo, mas tem uma final. Claro. E o desgaste da altitude e ainda. Aquele banco do Flamengo ali, em termos de salários, ele tem mais grana ali do que algumas equipes da Série A, do elenco todinho que vão disputar o Campeonato Brasileiro. Você tem, somando ali a grana que aqueles caras, a importância deles para o Flamengo, né, o tamanho, mas o Flamengo com aquelas idades a gente colocou, porque também, você imagina iniciar uma partida assim, no futebol brasileiro, jogando, o Flamengo tem 9 partidas em abril. Então, 9, como vários que estão disputando o título, Palmeiras, sim, aqueles que estão disputando as finais dos estaduais. O técnico vai mexer muito. Todos vão mexer muito e isso pesa ainda mais quando você tem jogador de 37 anos, 35 anos, 33. É impossível jogar o tempo todo, manter aquele 11, aquele formato. Quem optar por esse caminho vai ter seríssimos problemas no Campeonato Brasileiro, em todos os lugares, porque é impossível você ter o mesmo time durante 9 partidas, mesmo que ninguém se machuque, o que é também, na minha visão, improvável, porque a sequência de partidas ela te leva, ela favorece lesões, mas o nível de mudança é grande, porque esses jogadores entraram a partir do 20º minuto. Então eles jogaram 30 minutos no segundo tempo do Flamengo. E aí vem o Palmeiras. Porque é um belo papo. Porque a gente sempre disse aqui, e é verdadeiro, o Flamengo vai com o quarteto, sem o quarteto, mas geralmente com esse time que o torcedor tem na cabeça como ideal, ganhar a maioria dos jogos. Sim. Na condição técnica superior ao adversário, nem sempre taticamente, estrategicamente jogando muito bem, mas no conjunto técnico ele leva vantagem sobre o adversário. Uhum. Palmeiras, esse conjunto técnico, ele não é tão importante assim, comparado ao Flamengo, porque ele vence pelo conjunto no coletivo, o tático. E o tático ontem, com o individual, eles não funcionaram. Cara, eu acho que um comentário meu aqui, eu acho que vai acrescentar mais o quê? Pelo menos pra mim é aula que os caras dão. Pedrão tá babando ovo. É isso, bicho. O time do Flamengo, eu enxergo esse time do Flamengo hoje com o Vitor Pereira, um time camaleão. Camaleão. Vai ser um time que vai mudar de acordo com o adversário. Pelo menos é o que eu tenho de expectativa. Se jogar contra o Alcas, igual jogou contra o Fluminense, eu vou falar, pô, tá de sacanagem, né, VP? O time do Alcas tem uma média de posse de 30% de posse de bola. Mesmo na altitude, é óbvio que o Flamengo vai ter mais posse de bola do que a equipe do Alcas. E aí é hora de jogar o Everton Ribeiro, de repente jogar o Vidal no meio de campo, para reter mais a bola, junto com o Gerson. Não tem o De Arrascaeta, mas tem o Ribeiro. Então, assim, eu tô ansioso pra esse jogo também contra a equipe do Alcas, né? Pra ver qual vai ser esse jogo. Meu querido, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.